Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli e este é o canal Menino que Leia. E o vídeo de hoje é bem polêmico, porque eu sei que esse livro que eu vou falar hoje é um livro em que a maioria das pessoas que leu gostou. E eu não conheço muitas pessoas que falam mal dessa série de livros. Eu tô falando de ACOTAR. Pra quem não sabe, ACOTAR é meio que uma abreviação de A Court of Thorns and Roses, que é o nome em inglês de Corte de Espinhos e Rosas. E esse livro aqui ele é o começo de uma nova série da Sarah J. Maas, né, uma série fantástica, que veio ali quando ela tava encaminhando pro final, né, de Trono de Vidro. Então ela começou a fazer as duas meio que em paralelo. Eu não tenho muita experiência com Sarah J. Maas. Eu acho que a minha maior experiência com ela foi Trono de Vidro, que eu li o primeiro livro da saga, que eu inclusive gravei um vídeo aqui no canal. Então se você já leu o livro e quer saber o que eu achei, clica no card e vai assistir o vídeo aí, que eu acho que você vai gostar bastante das minhas impressões sobre este livro. Mas voltando em ACOTAR, a única experiência realmente que eu tinha era com Trono de Vidro, então eu não sabia o que esperar desse livro aqui. Eu peguei um monte de spoiler. Tanto de Trono de Vidro, quanto de ACOTAR. Todas essas séries da Sarah J. Maas, elas são muito faladas na internet. Quando você abre o olho, piscou, você tá pegando um spoiler, né? Mas eu falei, vamos tentar, né? Meu namorado me deu de presente, ele tinha um crédito ali no Submarino pra poder comprar um livro. E eu falei pra ele, compra esse aqui pra mim e tal. E ele foi e comprou, né, Corte de Espinhos e Rosas pra mim. E eu sempre vi vídeos, assim, em alguns outros canais, como o da Kabuki, por exemplo, em que ela fala muito bem dessa série. Então, tipo, me deu muita vontade de ler, sabe? Corte de Espinhos e Rosas vai contar a história da Feyre. Eu falei Feyre porque eu vi um vídeo de pronúncia da Sarah J. Maas e eu resolvi imitar. Mas aqui pra nós, que vivemos no território brasileiro, eu vou falar Feyre mesmo, tá bom? E a Feyre, ela mora num vilarejo que fica próximo ali de uma muralha mágica que separa o mundo mortal do mundo dos feéricos. A família dela era uma família bem rica, eles tinham muito dinheiro, e aí um dia parece que o investimento do pai dela deu errado, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem esses detalhezinhos, mas aí eles ficaram pobres e foram morar numa cabana no meio da floresta. E aí todo mundo que era rico e que era amigo da família se afastou deles. Na casa vivia a Feyre, a Nesta e a Elain, né, que são as três irmãs ali. A Feyre, ela é caçadora, ela luta pelo que ela quer, então ela sai pra caçar comida aí no meio da floresta para poder alimentar a família. A Feyre já tava um pouco magra, ossuda, passando fome mesmo, né? E aí tinha a Nesta, que era uma menina super cara virada pro mundo, e ela nunca conversou direito ali com a Feyre durante a história, até um determinado momento, que eu não vou falar, senão vai ser spoiler. E o problema dela era que ela não aceitava que ela tava pobre, então ela pegava todo o dinheiro que a Feyre conseguia nas caçadas e na venda de coisas para poder gastar com coisas inúteis, sabe? E a Elain, né? A Elain, ela é a irmã mais nova, então ela é toda doce, a Nesta cuida bastante dela, e a própria Feyre sabe que ela é uma menina muito doce, que ela tem um coração muito bom, né? E também tem o pai, né? O pai mora ali com ela, só que ele sofreu um acidente, então ele tem a perna machucada, ele manca o tempo todo, então ele não sai de casa. Um dia, numa dessas caçadas, a Feyre vai lá e mata um lobo. Ela vê um lobo atrás da caça dela, mata o lobo, pega a caça, despela o lobo, vende a pele dele ali numa feira pra ganhar um dinheirinho ali pra ajudar a família. E aí um dia do nada entra um feérico, assim, que é meio, um cara meio lobo, meio homem. Não meio lobo, meio homem, que senão seria lobisomem. Mas ele é um lobo bem grande, assim, acima dos tamanhos normais, que na verdade é um homem que se transforma em lobo. E ele fala, olha, você matou um feérico, nós temos um tratado aqui, e por esse tratado a gente tem que fazer valer uma vida pela outra. Então das duas, uma, ou eu te mato aqui, ou você vai comigo pra Prythian, pra minha corte, pra morar lá comigo pro resto da vida. Aí todo mundo conversa lá e a Feyre resolve ir, né, pra casa desse homem. E aí quando ela chega lá, ela tá na corte primaveril, e começa a história toda, né? Esse é um dos pontos pelo qual, inclusive, eu fiquei na dúvida se eu gostei ou não da história. Porque são mais de 200 páginas de desenvolvimento ali dentro da corte de primaveril. E ela tá com o Tamlin, que é meio que o grão feérico, né? O rei ali daquele lugar, daquela corte primaveril. E aí ela começa a perceber algumas coisas estranhas, né? Que algumas criaturas começam a aparecer querendo sangue, né? Querendo matar. O próprio Tamlin, ele vive com uma máscara, né? Na verdade, a corte inteira vive com uma máscara grudada no rosto, que ela não pode ver o que tem por trás daquela máscara. E no primeiro momento, a Feyre e o Tamlin se estranham, né? E ela fica mais próxima do Lucien, que é o amigo dele, né? O amigo e emissário do Tamlin dentro da corte primaveril. E aí, o que acontece? Nós passamos aí essas 200 páginas vendo esse desenvolvimento. A Feyre, o que eu gosto nela? Ela é uma mulher forte, e isso é um ponto positivo para a personagem. Ela pinta, né? Ela é
uma pintora, então ela enxerga o mundo com as cores e desenhos, coisas que um narrador comum não prestaria atenção. Isso eu achei legal. Mas ao mesmo tempo, parece que ela fica ali o tempo todo presa dentro daquele lugar, sem nada pra fazer e sem nada acontecendo. E aí as coisas vão devagar, você vai construindo ali aquela relação dela com o Tamlin. Vai surgindo algumas situações que até me assustaram. Eu fui pego de surpresa pela festa lá, o ritual, que eu esqueci o nome, é Calamai, se eu não me engano, que era uma grande orgia ali de féricos, era meio que um ritual pagão. Isso me assustou um pouco com esse livro, porque eu pensava que ele era voltado pro público infanto-juvenil. E aí eu percebi que não, ele é quase new adult, sabe? Vale lembrar que esses problemas que eu encontrei nesse livro são apenas a minha impressão. Você pode ter lido de outra maneira, gostar do livro e tá tudo certo. Tem coisas no livro que me deixaram muito feliz, assim, sabe? Porque a Sarah J. Maas, ela sabe escrever e eu percebi uma evolução muito grande dela do primeiro livro de Trono de Vidro, né? Que foi o primeiro livro da vida dela, pra esse aqui. Ela passou a narrar melhor a história, com uma fluidez maior. Os personagens são bem melhor desenvolvidos dentro da história, coisa que eu achei, assim, que deixou um pouco a dever, um pouco, no primeiro livro de Trono de Vidro. Nada que atrapalhasse a minha experiência com a história, que aliás eu gosto. E é importante lembrar que Corte de Espinhos e Rosas é meio que uma releitura de A Bela e a Fera. E aí que reside os grandes problemas, que eu inclusive discuti numa live esses dias pra trás, né? Que foi a questão de como me incomodam os relacionamentos abusivos que são colocados aqui, sabe? Por mais que o Tamlin fale pra ela, olha, você pode ir pra qualquer lugar de Preaching, você pode morar com quem que você quiser, na corte que você quiser, e isso não configure que ele prenda ela dentro daquele palácio, eu acho problemático. Porque no final, assim, de certa forma, você descobre que era uma mentira pra manter ela ali, sabe? Que ela não precisava ficar dentro da corte ali com ele. Mas que por causa de todo o esquema da maldição da Amaranta, né? De um acordo, né, que eles fizeram, a Fade se apaixonar verdadeiramente por ele era uma das únicas, se não a única forma de quebrar aquela maldição. E aí tem uma outra coisa que eu achei bem interessante, que era que eu já li o Trono de Vidro, eu entendi mais ou menos como funciona a fórmula Sarah J. Maas, e agora nesse livro aqui eu vi que realmente ela deixa as coisas mais pra resolver no final. Ela gastou muito tempo com a construção de cenário, construção de personagens, o que eu não acho ruim, mas eu não sei se eu tava um pouco sem paciência quando eu ia lendo o livro. Eu queria que alguma coisa grandiosa acontecesse, sabe? Por mais que tivesse os Naga, por mais que tivesse aquele outro lá, que eu esqueci o nome agora, o Suriel, eu já consegui notar que esse primeiro momento era um momento mais paradão mesmo. Aí chega num pequeno ponto de virada em que ela volta para o mundo anterior dela, né? Que ela volta a morar com os pais e percebe que realmente o Tamlin cumpriu a promessa, né? Ele deu pro pai e pras irmãs dela um pouco de conforto. E aí, nesse momento, ela percebe que ela ama ele, sabe? E aí ela resolve fazer o quê? Voltar e ir atrás dele na corte primaveril e depois ir pra Sob a Montanha, né? Que é onde a história vai terminar. Só que lá em Sob a Montanha, eu me senti lendo um pouquinho de Trono de Vidro. Porque Trono de Vidro, o primeiro livro, ele é basicamente sobre a competição pra se tornar a assassina do rei. E aqui, ela passa por várias tarefas pra poder quebrar a maldição e libertar o Tamlin. E aí tem outra coisa que me incomodou um pouco, que foi a vilã. Porque o nome dela é muito forte, né? Amaranta. É um nome muito forte. A ideia que se passava dela era uma ideia muito forte mesmo, assim, como se ela fosse a pior vilã de todos os tempos. Ela passou pra trás até o rei de Hibern. E aí reside mais um probleminha, porque ela morreu de uma forma muito fácil. Eu pensei que ela fosse sobreviver, que ela fosse passar pros outros livros e que a história dela fosse melhor explicada, né? Explicasse as motivações pra ela fazer aquilo ali. Embora explicou lá que ela odiava os seres humanos, porque a irmã dela tinha sido traída por um, né? Mas isso já faz milhões de anos, né? Ela já passou por muitas outras coisas, a Amaranta, depois disso. E eu senti uma falta de uma organização das ideias para que a gente entendesse o porquê ela mantinha essa obsessão até os dias de hoje, sabe? Talvez só aquele anelzinho com o olho do Jurian e o dedo dele pendurado no pescoço não tenha sido, pra mim, já digo novamente, explicação suficiente para ela continuar malvada depois de todos esses anos, né? Continuar com essa sede de poder. Porque ficou parecendo que ela tinha sede de poder pelo poder, sabe? E eu não gosto de histórias em que não há motivações descritas para os personagens agirem de determinada maneira. É problemático isso pra mim. Mas é pra mim.
novamente, não briguem comigo, não me cancelem. Teve mais uma coisa, assim, que eu fiquei bem tristinho com a história, que foi a questão do relacionamento dela com o Rhys. Tanto com o Rhys quanto com o Tamlin. O Tamlin, ele tem um pequeno problema pra mim, que é a questão da síndrome de Estocolmo, né? Isso me incomodou. Ela foi meio que sequestrada, ela detestava ele e ela acaba se apaixonando por ele. E depois, no segundo momento, quando ela conhece o Rhys trata ela de uma maneira, assim, bem... sabe? Bota ela pra baixo, dá uma bebida pra ela e droga ela pra ela dançar com ele sentada no colo dele. Isso eu acho, assim, feio, porque imagina se na vida real isso acontecesse com uma garota, sabe? As pessoas não iam passar pano. Então é bem problemático, assim. Eu entendo como as pessoas acham legal o fato do Rhys ser um personagem tridimensional, né? Que vai evoluindo ao longo dos 3 livros, que a gente entende os motivos dele pra ele agir daquela maneira dentro desse livro aqui, mas ao mesmo tempo, assim, são ações, né? Atos que incomodam, se você parar pra pensar na profundidade deles e no que eles significam, né, pra gente na vida real. Eu gostei muito mesmo, assim, da ideia, né, porque ela criou um universo do zero. E isso pra mim é legal, assim, por mais que ela pega uma referência, né, um conto de fadas, como Cinderela e a Bela e a Fera, ela criou os feéricos e deu pra eles, assim, características completamente diferentes que levavam a gente, assim, a se perguntar às vezes, mas peraí, esse aqui é assim, mas aquele aqui é assado, mas aquele outro é daquele jeito. E a magia, né, aqui na história também, ela funciona de maneiras diferentes. Cada férico tem um dom diferente. A magia, ela é percebida pelos sentidos, então ela fala que ela sente o cheiro da magia, né, um cheiro de ferro, quando ela é envolvida por algum encantamento. E eu achei isso bem legal, assim, foge do que eu tô acostumado a ver. É uma série que realmente, assim, tem potencial. Mas eu fiquei na dúvida ainda se eu gostei ou não desse primeiro livro, por isso que eu dei 3,5 estrelas no Scooby pra ela e veio um monte de gente falar comigo sobre isso, que tá ansioso pra saber por que eu fiz isso, né? Então aí tá a minha resposta no título desse vídeo. É porque eu não sei ainda se eu gostei de ACOTAR. Eu não sei se eu vou ler os próximos livros, porque em comparação com Trono de Vidro, eu sou muito mais fã de Trono de Vidro do que de ACOTAR. Então eu quero fazer um pedido pra vocês. Como eu tô nessa dúvida mortal aí, cruel, eu quero pedir que vocês me ajudem. Escreva aí nos comentários por que eu deveria continuar lendo essa série. Coloca aí as coisas que mais te chamaram a atenção, coisas que podem me fazer querer continuar a ler esses livros aí mais à frente. Ou não, se você acha que eu não devo ler, também escreve aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de entender os motivos. E a gente vai ver, né? Como que vai ficar essa situação de ACOTAR na minha vida? Se eu vou continuar lendo ou se eu vou abandonar e dar prioridade para Trono de Vidro. Tá na mão de vocês, queridos e queridas. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje termina por aqui. Eu vou pedir já de uma vez para vocês que vocês se inscrevam nesse canal, porque estamos aí com bastante inscritos, mas nunca é demais ter mais inscritos aqui para que esses vídeos cheguem a mais pessoas e a gente realmente crie uma comunidade e converse um pouquinho de literatura aqui nesse espaço, tá bem? Eu quero mandar um beijo para todo mundo, desejar uma excelente semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!